Bem, meus amigos, hoje, dia 14 de julho de 2022, às 16 horas, nós fazemos o estudo dessa obra, Diversidade dos Carismas, uma teoria e prática da mediunidade de Hermínio de Miranda. E hoje nós estamos no capítulo 3, estudando o capítulo 3, item 4, o fantasma do animismo. Nós já estamos mais avançados nesse item, né? E essa obra maravilhosa, nós vamos dar continuidade no nosso estudo hoje. Então, por favor, Eloá, boa tarde para vocês. Faça a nossa prece de abertura, por favor. Pai de amor e misericórdia, Jesus, mestre amado, mestre querido, luz de nossa vida, caminho apontado, para que possamos aproveitar cada minuto que nos resta, melhorando a nossa conduta, melhorando a nossa existência, passando o que nós precisamos para aprender e compreender a nossa dívida com nós mesmos. Através de muita leitura, de muito estudo, podemos melhorar nossa conduta, podemos melhorar nossa existência, inclusive melhorar os nossos irmãos, aqueles que estão a caminho conosco. Agradecemos a oportunidade de estudo que essa casa nos proporciona e só temos a agradecer. Que Deus proteja, abençoe a todos. Francisco de Assis, Jesus Gonçalves, nos proteja e ilumine e continue acreditando em nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Lembrando a todos que dia 12 de julho, né? É o aniversário do nosso irmão Jesus Gonçalves. Botamos lá uma mensagem na nossa página, lá no Facebook, a nossa casa tem uma página, né? Então nós colocamos lá uma mensagem a esse grande irmão Jesus Gonçalves. Então vamos começar aqui a leitura do nosso texto, né? Nós estamos no capítulo 3, que trata de animismo, item 4, fantasma do animismo. Então nós estamos no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no 11º parágrafo. O 11º, ele vai dizer assim, eu voltei um pouquinho, só para facilitar. 11º parágrafo. Reiteramos, portanto, que não há fenômeno mediúnico sem participação anímica. O cuidado que se torna necessário ter na dinâmica do fenômeno não é colocar o médium sob suspeita de animismo, como se o animismo fosse um estigma, e sim ajudá-lo a ser um instrumento fiel, traduzindo em palavras adequadas o pensamento que lhe está sendo transmitido, sem palavras, pelos espíritos comunicantes. Certamente ocorrem manifestações de animismo puro, ou seja, comunicações e fenômenos produzidos pelo espírito do médium, sem nenhum componente espiritual. Estranho, né? Então ele diz aqui, certamente ocorrem manifestações de animismo puro, ou seja, comunicações e fenômenos produzidos pelo espírito do médium sem nenhum componente espiritual. Estranho. Sem a participação de outro espírito, encarnado ou desencarnado. Nem isso, porém, constitui motivo para condenação sumária ao médium, e sim objeto de exame e análise competente e serena, com a finalidade de apurar o sentido do fenômeno, seu porquê, suas causas e consequências. Suponhamos, por exemplo, que ante determinada manifestação espiritual em certo médium de um grupo, outro médium do mesmo grupo mergulhe, de repente, em um processo espontâneo de regressão de memória. Pode ocorrer que ele passe a viver em toda a sua intensidade e realismo sua própria personalidade de anterior existência. Olha que coisa interessante.
Suponhamos, por exemplo, que ante determinada manifestação espiritual, em certo médio de um grupo, outro médio do mesmo grupo mergulhe, de repente, em um processo espontâneo de regressão de memória. Pode ocorrer que ele passe a viver em toda a sua intensidade e realismo sua própria personalidade de existência anterior. Apresentará, sob tais circunstâncias, todas as características de uma manifestação mediúnica espírita, como se ali estivesse um espírito desencarnado. Então, um médium, você está numa mesa mediúnica, que tem 2, 3, 4 médiums. Aí um médium entra no estado alterado de consciência, tá? E aí, o colega dele, o outro médium psicofônico da mesa, pode, ao entrar em prece, ele está dando comunicação pelo colega. Vamos imaginar aqui Eloá e Ana Constantino, que eram psicofônicas, na mesa. As duas entram em prece. As duas entram em estado alterado de consciência. E, de repente, a Ana Constantino começa a dar uma comunicação através da Eloá. E o pessoal pode pensar, Eloá está dando comunicação de um espírito, de um desencarnado. Não, é da colega dela que está sentada do lado dela na mesa. Entenderam o que ele pode dizer? É o processo anímico. A companheira está dando a comunicação através de outro. Por isso que ele diz aqui, ó. Suponhamos, por exemplo, que ante determinada manifestação espiritual, em certo médium de um grupo, outro médium do mesmo grupo mergulhe, de repente, em um processo espontâneo de regressão de memória. Pode ocorrer que ele passe a viver em toda a sua intensidade e realismo sua própria personalidade de anterior existência. Apresentará, sob tais circunstâncias, todas as características de uma manifestação mediúnica espírita, como se ali estivesse um espírito desencarnado. Aí ele diz aqui, vamos lembrar novamente o ensinamento de Erasto e Timóteo. A alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. E isto é válido para a psicografia e para a psicofonia, ou até mesmo para fenômenos de efeitos físicos. Não nos cansamos de repetir que tais fenômenos não invalidam a realidade da comunicação espírita, e sim a complementam e ajudam a entendê-la melhor. A fim de que possamos estudar o mundo espiritual, adverte Delane, ele está falando de Gabriel Delane, precisamos de um instrumento, um intermediário entre as duas fases da vida. Ele está falando, esse livro de Delane, aquele que eu falei que vou mandar para vocês, eu esqueci, pesquisa sobre mediunidade, tá? Então, Delane diz que para que possa haver o intercâmbio, precisamos de um instrumento, um intermediário entre as duas faces da vida, o médium. Como possui uma alma e um corpo, prossegue o eminente continuador de Kardec. Hermínio de Miranda diz que Gabriel Delane, filho, porque o pai também chamava Gabriel Delane, pai. O Gabriel Delane, pai, também era espírita. E o filho dele também tinha o nome dele, Gabriel Delane Filho, né? Então, o autor do livro Evolução Anímica é o Gabriel Delane Filho. Ele era criança quando Kardec já estava publicando a codificação. E ele frequentava a casa de Kardec com o pai dele, que era
espírita. Então ele diz aqui, como possui uma alma e um corpo, prossegue o eminente continuador de Kardec. Então olha só a valorização que Hermínio da Gabriel Delane diz que ele é o continuador de Kardec. Ele tem acesso por uma à vida do espaço e pelo outro se prende à Terra. Então, ele diz que o médium encarnado, ele tem uma alma e um corpo. Pela alma, ele tem acesso à vida do espaço, porque toda vez que ele se desdobra, ele entra no plano espiritual, não é? Vocês que são psicofônicas, quando vocês se desdobram, vocês têm acesso pela alma ao mundo dos espíritos. E pelo corpo físico, nós nos prendemos à Terra, podendo servir de intérprete entre os dois mundos. É muito interessante. Então, a gente pode transitar por esses dois mundos, graças à nossa alma, porque nós somos espíritos, e quando a gente entra no desdobramento, você acessa o mundo espiritual, você entra em contato com os desencarnados, não é? Trabalhamos no plano espiritual, podemos participar de mediúnica no plano espiritual, podemos estudar no plano espiritual, podemos ajudar os espíritos nas caravanas que são realizadas no plano espiritual. Fazemos cursos no plano espiritual. Então, tudo isso você pode. Eu só estou falando as coisas boas, porque as coisas más também podemos fazer no plano espiritual. E, estando aqui encarnado, nós servimos também de intérprete entre os dois mundos, quando você está no trabalho aqui na tua casa espírita. Aí ele diz aqui, não deixa, portanto, de ser um espírito somente porque está encarnado, não é? Mesmo estando encarnado, continuamos sendo espíritos. Os fenômenos que produzir como espírito são também dignos de exame e não de condenação sumária. Então, todos os fenômenos que o ser realizar, produzir, também como encarnado, são dignos de estudo, de pesquisa e de exame. Então, você pode produzir fenômenos no desdobramento, como pode produzir fenômenos estando encarnado. E todos os exames, todos os fenômenos que a alma produzir, a alma, estou falando agora do encarnado, são dignos de exame, de pesquisa e não de condenação. Eu trouxe aqui um livro muito bom, eu não sei se vocês conhecem, A Complexidade da Prática Mediúnica, do Valdeir Bezerra de Almeida. É uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Nesse livro, no capítulo 5, o Valdeir trata só de animismo. Ele vai tratar só de animismo. É um livro muito interessante. E aqui ele vai dizer assim, em meio século de contato com atividades mediúnicas, por quê? Porque o Valdeir, assim, ele trabalhou, eu acredito que ainda esteja vivo, 50 anos na área mediúnica. Então, o capítulo 5 trata de animismo mesmo. Uma pessoa que trabalha 50 anos na área mediúnica tem bastante conhecimento, né? Então, ele diz assim, em meio século de contato com atividades mediúnicas, dirigindo grupos e esclarecendo irmãos sofredores equivocados, ele foi dirigente de mesa mediúnica e médium esclarecedor. Como gosta, assim, de denominá-los, a venerável irmã Joana de Anjos. Ele diz que a Joana, ela gosta de chamar os espíritos
desequilibrados de irmãos sofredores e equivocados. Então ele diz assim, né? Esclarecendo irmãos sofredores e equivocados, como gosta de assim denominá-los a venerável irmã Joana de Ângeles, muitas vezes cheguei a admitir que a comunicação não era mediúnica, e sim anímica. Mas como constatar a impressão? Somente a ajuda de um vidente confiável, tá? Poderia dizer o que se passa do lado de lá. Mas aí vem outra pergunta. O que importa se estamos diante de uma manifestação mediúnica ou anímica? Se em qualquer situação a entidade manifestante se apresenta necessitando de ajuda. Se for a imersão de uma personalidade vivenciada pelo médium que ali se manifesta, é ele, o médium, que necessita de amparo e orientação para conquistar a harmonia na atual existência, vencendo o homem velho. Então, se o médium está trazendo lá do seu inconsciente profundo uma problemática emocional, moral, o que seja, ele, naquele momento, está necessitando de esclarecimento, de orientação e de amparo, para poder conquistar a sua harmonia naquela existência que ele está vivendo agora. Para vencer quem? O homem velho. Aquele homem velho cheio de problemas. Por isso que emergiu ali do passado, dos porões do nosso consciente, aquela situação. Aí ele diz aqui, é o que a espiritualidade superior nos ensina, com fundamento na prática da caridade condicional. Então, se eu esclareço, oriento, busco ajudar um desencarnado que esteja com algum problema de desequilíbrio, por que eu não posso fazer o mesmo por um encarnado? Que naquele momento está trazendo do seu inconsciente um problema, às vezes, gravíssimo. Às vezes é um problema gravíssimo. Um desvio de moral gravíssimo que ele tem e que ele, às vezes, não tem nem noção que tenha. E o problema vem aí e aparece. Vocês lembram quando nós demos... Acho que foi aqui nesse curso, semana passada, deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que foi sim, é porque quando eu trouxe, eu não me lembro se... Não, acho que foi sexta-feira, no estudo da Sueli Campos-Schubert, Obsessão e Desobsessão, sobre o psicopata comunitário, aquela matéria, psicopata, 2 pontos, você conhece um. Não é uma pergunta, não, é uma afirmação. O que nós tivemos aí de tão escandaloso essa semana? E eu até conheci ontem a minha médica, ela é amiga de um familiar daquele nosso irmão desequilibrado. A família está arrasada, porque nunca demonstrou nenhuma reação, nenhuma atitude que dissesse isso. O pai, a mãe, os irmãos estão todos assim. De onde surgiu isso? Uma criatura normal, amigo, bom, simpático, e de repente se revela um desequilíbrio. Eu pergunto, isso é de uma vida só? É claro que não. É claro que não. São aquelas questões que estavam lá enterradas e que começaram a vir. E a criatura, sem ter nenhum controle, porque nem a criatura se percebe doente. Qual é o doente verdadeiro, o fascinado, que vai aceitar que ele é tão
terrivelmente doente assim. E nós falamos sobre isso na aula de sexta-feira. O psicopata comunitário. Aí eu falei isso para minha médica. Ela virou para mim e disse assim, verdade. É. Ela conhecia. Quer dizer, ela tem um amigo que chega a ser parente. E através dele, desse parente, ela disse, todos tinham em autoestima. Nunca passou por ninguém, pela cabeça de ninguém, nem do pai, nem da mãe, dos irmãos da noiva, que é noivo, que aquilo poderia ter acontecido. Ninguém imaginava. Ninguém imaginava. São essas coisas. E não é para a gente condenar, não, gente. É para a gente ter compaixão. Porque, com certeza, um desequilíbrio tal está também potencializado pelos adversários espirituais. Uma vez fizeram uma pergunta para o Chico. A seguinte pergunta fizeram ao Chico. Chico, nos presídios tem muito obsessor? Ele falou, não. Aí o cara, como não? Porque eles já conseguiram o que queriam. Colocaram o sujeito lá dentro. Entendeu? E claro, lembra do livro Grilhões Partidos, Carmen? Da garotinha linda, maravilhosa, debutante? Né? Que no dia da festa de 15 anos, quando ela desce aquela escada majestosa, belíssima, belíssima, ela linda, ela se aproxima do pai que está ali encantado, minha filha linda, única, e dá um tapa no rosto dele na frente de todo mundo. Ali ela denunciou o processo obsessivo, que era de subjugação, e a falange de espíritos obsessores que estavam em volta dela. Aonde ela foi parar? No hospital psiquiátrico. Dali ela foi direto para o hospital psiquiátrico. 1 ou 2 dias depois, e ficou internada lá no hospital psiquiátrico. Outros, quando explode a coisa, vão para o presídio. Outros para o hospital psiquiátrico. Outros para o suicídio. Mas nada começou naquele dia que a garotinha desceu a escada. Nada começou naquele dia que o cidadão foi preso. Ó, há um histórico aí. Há um histórico. Entendeu? Então, tá tudo lá. Então, quando o médium ele começa a dar uma passividade anímica, trazendo problemas lá do interior, lá do profundo, muitas vezes ele não é identificado, porque na hora que ele está dando o testemunho dele ali, através da passividade, ele às vezes está apresentando uma problemática tão terrível que aquele médium que está dando a comunicação, ou se é ele mesmo, ou seu colega que está dando a comunicação sobre ele, não vai nem identificar aquela pessoa que está dando a comunicação, se for ela, ou se for o outro colega que está dando a comunicação por ele, não vai identificar. Porque às vezes a coisa é tão cabeluda que ele nunca vai associar aquele companheiro. Mas não é a personalidade atual que tem esse problema. Ele está manifestando ali uma dificuldade de uma personalidade anterior, mas que a problemática não foi resolvida lá no passado. E ficou. Foi empurrada para frente, ficou ali. Uma hora aquilo vai estourar. Olha que coisa boa se estoura através de um intercâmbio, onde você tem a possibilidade de começar a ser tratado. O que ele está dizendo aqui, o Valdeir, né? O médium necessita de amparo e orientação para conquistar a harmonia na
atual existência, porque o problema explodiu nessa existência, mas o problema vem lá de trás, vencendo o homem velho. É o que a espiritualidade superior nos ensina, com fundamento na prática da caridade incondicional. Esses irmãos estão precisando da nossa compaixão. Oh, mas foi horrível! Você sabe o que você tem arquivado, guardado na gavetinha? Não. Então, cuidado. Cuidado. Aí ele diz aqui, o Valdeir ainda, sabe-se também que os espíritos necessitados de amparo assenhoreiam-se muitas vezes, quer dizer, se aproximam muitas vezes daqueles médiuns cujas matrizes de pensamentos, emoções, sentimentos e desejos, com gênese, com origem em vidas passadas, lhes são semelhantes. Então, o obsessor, ele se aproxima do médium com quem ele se afiniza. Porque eles têm o quê? Aspirações semelhantes. No momento do transe, os esclarecimentos e os testemunhos de amor dados pelo esclarecedor servirão tanto para o desencarnado quanto para o encarnado. Servirá para o médium que está dando a passividade, seja ela anímica, e para o espírito obsessor que está ali forçando a barra. E também são para aqueles outros médios que estão sentados ali. Também para o dirigente, para o esclarecedor, para todo mundo, né? O médium em desenvolvimento, ou aquele já em atuação, ao ter contato com as entidades que com ele se identificam pelas matrizes gravadas em seu inconsciente profundo, poderão apresentar, fora do trabalho mediúnico, sintomas perturbadores. Não vai ser só ali na mesa, não. Dentro de casa, no trabalho, na rua, esse médium poderá também apresentar sintoma perturbador, necessitando, portanto, de orientação segura e de amparo pelo esclarecimento e pela fluidoterapia. Passe, assistir palestra, fazer curso principalmente do Evangelho, entendeu? Todas as oportunidades de esclarecimento esse médium vai precisar. Então, esse livro, eu comprei esse livro, gente, lá no COI por R$5. É um livro bem grossinho, sabe? Maravilhoso. A complexidade da prática mediúnica. A FEB vende. Quem puder, sabe, faz um esforcinho, que ele é muito bom, sabe? O Valdeir realmente, ele dá uma aula. Eu vou tirar a foto, botar aí para vocês. E não é um livro muito antigo, não, tá? Eu acredito que esse livro aqui, o meu é de 2014, esse aqui. Então, ele é um estudioso bastante interessante, 50 anos de experiência na direção e esclarecimento do trabalho mediúnico. Eu vou tirar a foto e mandar para vocês. Vende na FEB. Aí continua aqui o Hermínio de Miranda. Ele diz assim: algumas perguntas podem ser formuladas para servir de orientação a essa análise. São realmente fenômenos anímicos? Ou interferências pessoais do médium nas comunicações, no processo mesmo de as vestir com palavras? Vestir palavras, quem quiser, vai lá no Livro dos Médiuns, questão 225, pega o 13º parágrafo e a nota de Kardec. Pegou o 13º, porque essa pergunta, esse item do Livro dos Médiuns é muito grande, 225. Pega esse item, vai no último parágrafo, que é o 13º, e embaixo dele tem a nota de Kardec. E aí vocês vão relembrar de tudo isso. Então ele diz aqui, né? Ou interferências pessoais do médium nas comunicações,
no processo mesmo de as vestir com palavras. Como dizem os espíritos, por que esses fenômenos estariam sendo produzidos? E como? Com que finalidade? Como poderemos ajudá-lo a interferir o mínimo possível a fim de que as comunicações traduzam com fidelidade o pensamento dos espíritos? Aí eu trouxe aqui para vocês um PDF para a gente tentar responder alguma dessas perguntas. Deixa eu partilhar aqui o ecrã. Que é um assunto, né, que é muito importante, que sempre a gente vai se deparar com ele, que é a questão do animismo, né? É desse livro, ó, A Memória e o Tempo, do Hermínio de Miranda, e o Hermínio, no capítulo 4 desse livro, que tem por título, capítulo 4, Alberto de Rochas e suas experimentações. Item 17. Eu tirei algumas partes do item 17. E o item 17 fala sobre visão de um ser, quando ele diz um ser, um espírito, né? Um encarnado em transe. Então ele vai falar da visão de um ser em transe. E o Hermínio vai começar assim. É ainda a G. A G, porque esse capítulo ele vai falar, o Hermínio, do Alberto de Rochas. E o Alberto de Rochas, no seu livro, ele vai falar sobre um pesquisador chamado, porque ele não dá o nome, ele chama o cara de AG o tempo todo. Então ele diz aqui, é ainda AG, pesquisador citado por Alberto Rochas, que chama a atenção para... Deixa eu só afastar aqui uma coisinha aqui que está me atrapalhando a leitura. Ah, tá. Para outro aspecto relevante das experiências, ao observar que o sensitivo em transe, então ele está falando do encarnado, tá? Que o sensitivo em transe se coloca acima do que ele classifica como futilidades terrestres, tá? Então, aquele sensitivo, tá, que está em transe, se coloca acima do que nós chamamos de futilidade terrestre. É precisamente essa também a minha observação pessoal. O paciente desdobrado revela elevado grau de maturidade e equilíbrio. Por quê? Quando você está desdobrado, quem está muito consciente não é mais a personalidade, é o ser, é o espírito. Então, o paciente desdobrado revela elevado grau de maturidade e equilíbrio. Sua análise dos eventos e situações é lúcida. Sua perspectiva, obviamente, muito mais ampla. Seus conhecimentos superam em muito a estreiteza de sua visão de ser encarnado em vigília. E ele tem, usualmente, uma visão muito mais abrangente e panorâmica das coisas. Então, eu vou usar aqui como exemplo a Eloá. Eloá está aqui conosco, a personalidade está presente, mas a Eloá, ela tem muito pouco conhecimento da bagagem espiritual, intelectual, moral que ela tem. Por quê? Porque isso está no arquivo da memória dela. E ela, estando encarnada, passa pelo esquecimento. Então, ela não sabe o que a Eloá verdadeiramente sabe. Ela não conhece as vidas passadas da Eloá. Ela não conhece, não lembra das ações praticadas por ela. Agora, quando ela entra no estado alterado de consciência, quando ela entra em transe, quando ela entra em desdobramento, a mente dela se amplia, porque está parcialmente liberta do corpo físico, que limita essa nossa percepção. E aí a Eloá tem um elevado grau de maturidade e equilíbrio. Muitas coisas que a personalidade Eloá em vigília pode até valorizar muito,
ela, desdobrada, consciente do ser espiritual que ela é, pode não dar a mínima bola para as coisas que encarnada ela valoriza tanto. Então, a perspectiva é muito mais ampla. Seus conhecimentos superam em muito a estreiteza de sua visão de ser encarnado e vigília. E ele tem, usualmente, uma visão muito mais abrangente e panorâmica das coisas. Uma ressalva, porém, vamos chamar atenção para uma coisa. Essa não é a regra, tá? A maioria, sim, mas sempre terá as suas exceções. É necessário qualificar com objetividade esse entusiasmo pelas faculdades do ser em transe magnético. Em primeiro lugar, é preciso que ele disponha realmente de uma experiência espiritual anterior fecunda e que haja desenvolvido suficientemente sua inteligência para ter uma visão assim abrangente. Então, se o encarnado for um espírito muito ainda, né, como o nosso companheiro aqui fez questão de frisar, como a nossa querida irmã Joana Diane fala, irmãos sofredores e equivocados, se for um espírito muito, muito, muito ainda sofredor e equivocado, com poucas aquisições intelectuais e morais, pode ser que ele não tenha essa visão tão abrangente, tá? Porque não podemos esquecer que no nosso planeta nós temos os seres em variados degraus da escada evolutiva. Tá? Vimos em experiências de Rochas, é assim mesmo, né? De Rocha, porque o nome dele é não sei o que lá, de Rochas, que o espírito encontrou no passado, pelo menos, até onde foi possível levá-lo, vivências irrelevantes, medíocres mesmo, sem oportunidades para desenvolvimento intelectual de monta. Então, de Rochas fez várias experiências, né, com médiuns, e ele mostrou que alguns, ao fazer aquela regressão de memória, não encontraram coisas muito relevantes, muito interessantes, até algumas bem medíocres, sem oportunidade para desenvolvimento intelectual de monta. É um espírito que esses que ele encontrou ainda estão ali, né? Como diz o outro, carpindo, para caminhar, para fazer conquistas. A segunda observação é a de que se torna necessário certo treinamento para que essa visão global possa manifestar-se. É a minha experiência pessoal, né? Dificilmente, já nas primeiras tentativas, o sensitivo, aqui é o Hermínio falando, tá? É a minha experiência pessoal. Dificilmente, já nas primeiras tentativas, o sensitivo se coloca em situação tão segura e tranquila. As experiências iniciais produzem, usualmente, regressões bem delimitadas, uma de cada vez. Lembra quando nós estudamos no André Luiz, Dona Laura e o Ricardo? Eles conseguiram voltar 300 anos. Aí o amigo espiritual mandou ele parar ali. Mas aqui o Hermínio diz que quando se começa esse trabalho com o médium, essa experiência com esse médium, normalmente você vai regredindo uma vida, quer dizer, uma reencarnação de cada vez. Cada uma no seu contexto individual e praticamente estanque, vedada, né? Aquelas lembranças muito fechadas, muito presas. Ou melhor, ele se recorda ou revive uma existência de cada vez, ainda que haja aqui e ali certos anacronismos, quer dizer, atitudes ou fatos que não estão de acordo com sua época, como já vimos. Se ele tem, contudo, uma rica experiência espiritual e guarda nos arquivos da memória integral um amplo acervo de informações, né? Aí se é um espírito já mais evoluído, né? Se é um espírito que já fez muitas conquistas, que já tem uma rica experiência espiritual
e guarda nos arquivos da memória integral um amplo acervo de informações, acabará por transcender, por assim dizer, as limitações temporais e operar quase que à sua vontade toda a sua memória útil. Olha aí a dona Laura e o Ricardo. Eles conseguiram voltar 300 anos. Não foi mais uma encarnação de cada vez. De repente, em 300 anos, ela pode ter voltado 5 a 6 reencarnações, 4, 5, entendeu? Por quê? Porque aquele espírito já tem um certo conhecimento e ele já consegue transcender as limitações temporais e operar quase que à sua vontade toda a sua memória útil. Nesse estágio, em vez de ler um tape de cada vez, lembrando que esse livro foi publicado na época que tinha o tape, né? Vamos ver o videotape, né? Em vez de ler um tape de cada vez e de cada existência, ele parece desenvolver a capacidade de apreciar os eventos em seu conjunto, não como uma rígida sequência de vivências, mas como somatório, a resultante, a súmula. Súmula é um registro, né, das suas experiências. Lendo isso agora, sabe o que eu me lembrei? De uma companheira que hoje à tarde eu estava comentando com a Denise, Ivone do Amaral Pereira. Não é quando nos livros, e o livro que a gente vai começar a estudar da Ivone, assim que terminar a Memória Suicida, é o Devassando o Invisível. Olha como tem, né? Devassando o Invisível vai ser o livro que a gente vai começar a estudar da Ivone. Todas as segundas-feiras, né? No horário que terminar aqui, se eu não me engano, 4 às 5, 5h30, né, Denise? Acho que é isso mesmo, né? De 5h30 às 6h30, 5h20 às 6h30. Assim, 5h20. Isso. É isso aí. Assim que a gente terminar o Memória Suicida, a gente começou a estudar Devassando o Invisível. É o que a gente está falando aqui. A gente está devassando o invisível. Então, ele, como a Ivone, ela apresenta, né, já as suas lembranças e os eventos em seu conjunto. Quer dizer, não é mais uma leitura de um ato de cada vez. Ela já pega o sumário. Ela já pega como se fosse a súmula. Ela consegue observar todos os fatos juntos daquela existência, ou de 2 ou 3 existências, e fazer uma análise daqueles fatos. Aí ele diz assim, o Hermínio, não sei se me faço entender. É como se fossem, de repente, rompidos todos os limites que mantêm estanques, quer dizer, vedadas, fechadas, as recordações de cada indivíduo, de cada vida individualmente. Vejo isso ocorrer com muita frequência, diz Hermínio, nos trabalhos de regressão de memória com espíritos desencarnados. A princípio, vêm os condicionamentos, comportamentos que estão no inconsciente coletivo, e por isso são percebidos de maneira similar por todos. Então, inicialmente, o médium, ele começa a colocar seus condicionamentos, seu comportamento, suas coisas de ver o mundo, aquelas coisas ali que é muito similar, conhecido de todos. Funcionam esses condicionamentos como naturais mecanismos de defesa, tradicionalmente votados a essa função. Porque, como vimos, dos estágios intermediários da evolução do ser, ele, o médio, depende mais da capacidade de esquecer do que da de lembrar-se. Por quê? Por que a gente depende mais da capacidade que a gente tem de esquecer do que da de lembrar-se? O esquecimento, ainda que temporário e nunca total, porque quando eu reencarno, eu esqueço das coisas temporariamente, durante o tempo que eu estou encarnada. E quando eu entro no desdobramento, eu lembro. Quando eu volto à carne, eu esqueço. Aí, às vezes, a gente fica chateada, né? Poxa vida, eu sei que eu estava num papo legal com alguém muito legal, fazendo coisas legais. Por que eu esqueci? Porque você voltou para a carne. E não é interessante você lembrar. E por isso que ele fala, esse esquecimento é temporário e nunca total. Então, esse esquecimento abre caminho para novas experiências e novas abordagens a situações
e problemas da vida. Porque se eu não esquecer enquanto estou encarnado, as lembranças irão me atrapalhar nas ações que eu preciso realizar. Não que o inconsciente se anule, tá? Não que o esquecimento, como ele diz aqui, que o esquecimento, não que o inconsciente se anule por completo. Claro que não. Mas ele procura omitir-se tanto quanto possível, embora presente em cada experiência. Então, eu estou encarnada, eu estou com esquecimento temporário durante o tempo que eu estou encarnada. De vez em quando, no desdobramento, eu lembro de alguma coisa. Não quer dizer que o meu inconsciente profundo esteja anulado. Não, ele não está anulado. Mas ele, o inconsciente, enquanto eu estiver encarnada, ele vai procurar omitir-se, quer dizer, ficar caladinho o máximo que for possível. Mas ele está presente em cada experiência. Por isso, e a prova disso é quando uma gaveta daquela abre e sai uma bomba daquela, como infelizmente aconteceu com aquele companheiro. Entendeu? Ou melhor, como era necessário que aparecesse, a gente não sabe. Isso mostra que o nosso inconsciente não está anulado, mas ele procura se omitir o máximo possível para que nós possamos ter a oportunidade de vivenciar novas experiências, né? A partir de certo momento, a visão integrada lhe permite perceber que o senhor, aqui ele está trazendo uma experiência, né? A partir de certo momento, a visão integrada lhe permite perceber que o Sir, é um Sir, né? Oliver Lodge chamou de coexistência das paisagens. Então, ele está dizendo aqui que esse Sir Oliver Lodge era um pesquisador e ele criou um termo chamado coexistência das paisagens, que antes eram mostradas sucessivamente, uma de cada vez. Então, quando esse espírito mais evoluído consegue ter uma visão abrangente do todo, ele está tendo uma coexistência das paisagens. Porque antes, aquele espírito não tão evoluído assim, ele vê uma coisinha de cada vez, uma existência de cada vez. Agora não. Ele tem uma visão geral de várias vidas, de fatos que aconteceram e existências diferentes. Então, essas imagens estão coexistindo ali ao mesmo tempo. Só então o sensitivo estará em condições de assumir uma postura, em essência, espiritual, desligado das amarras habituais de tempo e espaço, tanto quanto daquilo que A.G. chamou de futilidades terrestres. Em verdade, ele se situa na perspectiva da imortalidade, dentro da qual os dramas que viveu e as tragédias que o angustiaram são agora meros episódios de maior ou menor força. Ainda que ele experimente emoções profundas ao confrontar agonias passadas, ele é capaz de situá-las num contexto bem mais amplo, no qual problemas que, na época em que ocorreram, pareciam insolúveis, esmagadores, assumem naquela visão global a estatura e a importância que lhes cabe na hierarquia das prioridades individuais. Quer ver uma coisa? Vamos trazer isso para a nossa vida atual. Nós estamos aqui quase todos na faixa entre os 50, quase 70 anos. Estamos navegando nessa faixa. Quando você olha para o teu passado, tá? E começa a analisar, não um fato angustiante, mas vários fatos angustiantes que aconteceram quando você era jovem. Mesmo que ao lembrar desses fatos, eles ainda tragam para você um certo gosto amargo na boca, você já é capaz de situar essa situação, aqueles fatos, num contexto mais amplo.
tá? Você já consegue analisar aqueles fatos de uma forma diferente que você analisou na época que você viveu. Então, aquilo que naquela época parecia para você desesperador, hoje você olha e já diz assim: isso daí, para mim, já não tem a mesma importância que teve naquela época. Como diz outro, hoje eu olho para aquilo, mesmo que ainda me traga um gostinho amargo, isso passa batido. Eu não vou deixar de dormir por causa disso. Aí você diz, ficou lá no passado. O fato existiu, não foi legal. Quando você lembra, ainda foi desagradável. Mas hoje você não sente mais com a mesma força. Por quê? Você está distante, está vendo o fato num conjunto geral. Não está vendo, não vivenciando o fato por fato, como aconteceu. Você está pegando todo, não é? Então, aqui ele diz aqui, não estamos aqui a fantasiar, nem a teorizar, porque o mesmo dispositivo funciona da mesma maneira em nossa vida habitual de encarnados em vigília. É isso que eu falei agora. Nunca mais me esqueci, aí é o Hermínio falando, né? De um disco. Disco quer dizer uma frase, uma mensagem que ele leu uma vez, uma mensagem que estava gravada em algum lugar, uma vez, no guichê de uma daquelas vastas lojas do departamento de Nova York, porque ele morou em Nova York há alguns anos, trabalhando lá, né? Lá pelos idos da década de 50. Dizia assim, que diferença fará isso daqui a 99 anos? Realmente, ele estava vivendo naquela época uma situação bem complicada. Aí ele leu aquela mensagem assim, que diferença fará essa agonia que você está passando agora daqui a 99 anos? Realmente, onde estão hoje as terríveis agonias que suscitaram em nós os primeiros choques com a realidade de uma vida áspera ou com decepções de maior porte? Né? Onde estão hoje as lágrimas que você chorou naquele travesseiro há 50 anos atrás? Aquelas noites que você ia deitar e você agarrava o travesseiro e você chorava. Eu não me conformo com isso. Não é possível, meu Deus, porque minha vida é assim? Você tinha 20, 30 anos. Hoje, aos 50, 60 e poucos, cadê aquela fronha molhada daquelas lágrimas? Né? Que diferença fará isso daqui a 99 anos? Como a gente gosta de dizer, tudo passa. Isso também passa. Né? Mal nos lembramos da aflição sofrida por não termos conseguido adquirir aquele sapato bonito que estava na vitrine, né? Quantas vezes eu queria, não posso comprar, a situação está difícil, o salário do seu pai não dá para comprar, o da sua mãe, o da sua avó, da sua tia, vamos comprar um mais simplesinho, ou conquistar o amor impossível. Aí ele cita de uma professora, né? Aquele aluno que é apaixonado pela professora, ou a jovem que via o príncipe encantado, né? Então, consta aquela professora que o aluno se apaixonou, que podia ser mãe da gente. Ou aquele garoto que você via, que você queria, que era o príncipe encantado. Aí hoje, 50 anos depois, como é que era o mesmo sapato? O sapato? Eu nem sei a cor do sapato. Como é mesmo que se chamava professora? E, no entanto, naquele momento lá no passado, a posse daquele sapato, ou o sorriso da professora, ou aquela boneca, né? Ou aquele vestido, ou aquela festa que minha mãe, minha avó, minha tia não deixou ir, ou aquele passeio que eu queria ir, ou o cinema que eu não fui, né? Daquela festa, daquele passeio, né? Que eram naquela época as coisas mais importantes, mais preciosas, mais transcendentais do mundo. Será que você lembra de tudo aquilo? Volvidos os anos,
passados os anos, a maturidade nos situa na perspectiva mais ampla de nova hierarquia de valores, onde cada episódio vivenciado por nós assume o lugar que lhe é próprio. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, tá? Quando eu li isso, eu comecei a rir. Eu me lembrei quando eu morava em Mato Grosso, que eu tinha 12 anos, da bota que eu queria. E minha mãe não podia comprar aquela bota. Eu morava em Mato Grosso, as meninas, todas elas andavam com as botas, a maioria delas filhas de fazendeiro, de gente, comerciantes lá de Aquidauana, sabe? Eu morei em Mato Grosso, em Aquidauana, lá perto do Pantanal, de 70 a 73. Nossa, cada bota maravilhosa que aquelas meninas usavam. E meu pai não podia comprar bota. Nossa! Meu Deus, que desespero! Como eu chorava, como eu dizia, eu sou infeliz, eu quero, meu Deus, como eu odeio ser pobre, essas coisas. Assim, hoje você vai me perguntar, gente, imagina, eu tinha 12 para 13 anos, botasse uma bota daquele tipo de couro no pé, particularmente, eu tenho um problema gravíssimo no pé. Se eu botar uma sandália 3 dias seguidos, meu pé arrebenta, porque a pele do meu pé é muito fina. Eu já fui parar em pronto-socorro por causa de calo. Às vezes, quando eu compro sapato novo, se o sapato ficar legal, eu usar poucos band-aid, não, porque eu não uso band-aid, eu uso aqueles esparadrapo, cor da pele. Sapato novo é sapato velho. Eu sempre boto atrás um band-aid imenso, atrás de cada pé e na lateral do pé, perto do dedo, para garantir não dar calo, não machucar. Se eu uso o sapato com 2 band-aids em cada pé e fica legal, eu muitas vezes volto na loja e compro outro, igualzinho, só muda a cor. Se um é preto, outro é bege, porque eu já sei que aquilo vai segurar no meu pé. Fora isso, meu Deus do céu. Eu já comprei sapato que eu usei uma vez, outro dia eu aqui em Petrópolis mesmo, comprei uma botinha dessa cano curto, comprei e fui para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro e tirei, o meu dedo estava praticamente esmagado, a minha unha roxa, linda a bota. Peguei e dei para minha filha, que calça um número abaixo do meu. Disse para ela, pode usar que vai dar. Eu calço 39, você calça 38, a bota vai dar. Não que a bota fosse apertada em mim, o meu pé é problemático. Aí eu fiquei lembrando, se eu botasse uma bota daquela, que eu tinha 12 anos, eu ia ficar aleijada, porque a bota ia arrebentar com o meu pé. Mas naquela época eu queria a tal da bota, né? Então, olha aí. Hoje, quando eu lembro daquele episódio, gente, totalmente irrelevante. E aí é o que ele disse aqui, foi o que eu fiz. Sorrimos ainda com uma ponta de saudade. Talvez ao relembrar a professora remota, ou a bota, o vestido, ou ao tentar reconstruir as emoções de ansiedade, desencanto e frustração que desencadeou em nós a privação daquele, hoje ridículo, par de sapatos inatingíveis, vestido, passeio. Quem já não vivenciou essa experiência, gente? De lembrar disso? Como aquilo, naquela época, era para nós a coisa mais importante do mundo. Sem aquilo, nós não conseguiríamos viver. É, portanto, perfeitamente racional que, contemplando cenas de nossa infância ou adolescência espiritual, recebamos repercussões de um impacto que parecia extinto, mas saberemos sempre situá-los equilibradamente no contexto global em que hoje nos situamos. Porque não é possível. Eu posso até lembrar, poxa, aquela botinha era tão bonitinha, né? E aí posso me dar assim, poxa, eu queria tanto aquela boneca, nunca tive. Mas eu não posso querer hoje vivenciar com a mesma emoção o que eu vivenciei por não ter podido ter aquele objeto. Aí ele diz aqui, né? Além do mais,
Há um irreversível processo de maturação espiritual no correr dos séculos e do milênio. Um bom paradoxo quer dizer argumento, proposição contrária. Para citar este, a única coisa permanente nesse universo em que vivemos é a mudança. Realmente. Porque a mudança sempre vai ocorrer. Então, eu achei fantástica essa frase do Hermínio. A única coisa permanente nesse universo em que vivemos é a mudança. Porque ninguém vai ficar igual eternamente. Se não mudássemos, não teríamos condições de aprender conceitos novos, seja por acréscimo, seja por processo de recombinação de noções preexistentes. Com muita frequência, porém, o aprendizado consiste em processos de substituição, segundo os quais abandonamos conceitos superados e imprestáveis por outros que melhor nos explicam esse mistério, sempre renovando a vida. O tempo vai passando, eu vou deixando no pó da estrada aquelas coisas que já foram superadas e vou substituindo por outras. É claro, portanto, que com mais aguda percepção e um grau mais acentuado de maturidade espiritual, intelectual e moral, possamos hierarquizar melhor essa multidão de eventos e de emoções que constituem a nossa experiência, a nossa vivência anterior. Quer dizer, com mais maturidade espiritual, intelectual e moral, eu vou conseguindo arrumar melhor esses eventos, essas emoções que ocorreram na minha vida, que constituem a nossa experiência, a nossa vivência anterior. Daí a diferença que podemos observar entre a visão de encarnados e a visão bem mais vasta, integrada, na qual nos situamos quando desdobrados, desligado do corpo físico, né? Então, essa visão que hoje você tem da sua infância é uma visão muito mais ampla. É a mesma visão do aquele que está desdobrado quando ele olha, né, a visão encarnada, que é limitante, né? Nessa posição, quem fala não é a personalidade do ser encarnado, quando você está desdobrado. Não é a situação do encarnado, recorrendo basicamente às suas memórias vedadas da vida presente, recorrendo às memórias daquela vida que ele está vivendo. Mas é o espírito, ou seja, a individualidade, na posse de vasta e completa experiência. Mesmo, porém, que o sensitivo em transe não esteja posicionado nessa elevada fase de maturação espiritual, ele terá ainda assim condições de analisar com maior lucidez e segurança as situações que defronta e tomar decisões mais acertadas em harmonia com seus interesses pessoais. Mesmo que o médium em transe, desdobrado, não seja tão evoluído, mas mesmo assim, ele vai ter uma visão muito mais ampla do que quando ele está encarnado. Eu achei esse texto, né, do Hermínio, que é Visão de um Ser em Transe, muito interessante. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma visão que eu tive. Memórias, esse livro é aquele Tempo e Memória, né? A Memória e o Tempo. Capítulo 5, item 17. Eu tirei algumas coisas, mas eu achei fabuloso o que ele fala, né? Mostrando, aí, voltando ao processo anímico, o médium no processo anímico, ele se afasta do corpo físico e a visão dele vai ser muito mais ampla do que quando ele está no estado de vigília. Porque no estado de vigília, ele está lembrando ali, daquela encarnação. Mas quando ele está no desdobramento, ele tem uma visão muito mais ampla de tudo. E muita coisa que ele ali dá importância, quando ele está desdobrado e tendo uma visão global, às vezes aquele detalhe não é tão importante. Como ele falou agora, a gente na casa dos 60, quando você lembra lá dos seus 15, 18 anos, que você quase morria por causa de alguma coisa, e você lembra daquilo hoje, pode até deixar, como eu falei, um gostinho amargo, mas
Como é que você pode sentir e viver aquilo como se você estivesse vivendo hoje? E foi aquela frase que o Hermínio ouviu, leu lá dos Estados Unidos, né? Que importância isso vai ter daqui a 99 anos? Não é? Agora, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que sim, que guardam, né? Porque ele pisou no meu pé quando eu tinha 14 anos. Aí o sujeito traz isso. Né? Aí você hoje pergunta, você lembra? Não, ele pisou no meu pé quando eu tinha 14 anos. Mas foi o direito ou esquerdo? Eu não lembro qual o pé foi. Acho que ele pisou e pisou. E eu não esqueço isso. Aí a pessoa tá. Esse é o problema. Esse é o problema, né? Então eu achei essa. Eu fiquei pensando, gente, quem de nós não vivenciou essa coisa que era o mais importante do mundo quando era jovem? E que hoje você fala e você diz, meu Deus do céu. Como é Terminou o namoro, né? Primeiro namorado, terminou o namoro, pensou em morrer. Não é? Oh, Aí agora a gente lembra da risada, a gente acha graça. Ai, como eu era boba. O que eu vi naquele menino sem graça? Não é? Então é essa comparação que ele faz do ser desdobrado e do ser estando em estado de vigília. É como essa pessoa que tem essa visão fechada. E você, quando desdobra, você tem uma visão, dependendo do grau evolutivo do espírito. Essa visão vai ser muito mais ampla. E no processo anímico também. Por isso que muitas vezes, quando o médium encarnado está dando uma comunicação, mesmo que seja ele mesmo falando, o outro não identifica. Porque ele começa a falar de coisas, às vezes, muito acima do conhecimento que ele demonstra. Uma visão ampla das coisas. Aí alguém vai dizer, é mistificação. Você diz, não, não é não. Eu conheço esse médium. Ele não tem esse conhecimento. Ele não tem essa visão da vida. A personalidade que está ali pode não ter, mas o espírito, ele está revivendo coisas passadas. E quanto mais evoluído, mais ele apresenta tudo isso. Eu achei esse texto, né? Uma visão do ser em transe, está nesse livro do Memória e Tempo, muito interessante. Para a gente, você vê que esse item, ele falando sobre animismo, ele escreveu um capítulo bastante, vai até o item 6. Semana que vem a gente vai fazer o 5, talvez. Ele mergulha bem, ele vai trazendo bem para a gente ter essa noção, né, da nossa visão, quando a gente está aqui no estado de vigília, e da visão que a gente pode ter desdobrado. E que é tudo importante. Tudo é importante. Principalmente quando a pessoa traz alguma anomalia, né? Rose, quanto mais eu escuto você falar coisas que a gente não tivesse passado por isso, e conversado, estudado a maioria das coisas, para não dizer que a gente não teve, mas quanto mais eu vejo você falando coisas hoje, para mim parece que soam pela primeira vez. Então é super interessante. Isso até estimula a gente, né? Poxa, entendeu? Então, quer dizer, a idade, eu tenho uma idade. Eu digo, mas será que mais de pouco à frente eu consigo de novo? Claro! Impressionante, né? A gente vai conseguir, porque memória, né? Isso tudo vai ficando ali arquivado. Uma hora durante um trabalho, aquilo vai ser estimulado. Você vai utilizar disso, porque você já conheceu, já sabe como realizar. Tá bom? Então, gente, relembrando aqui para vocês, que eu falei para vocês do livro Nosso Lar, de sexta-feira, que as aulas vão ser colocadas no site, tá? Então, vocês já sabem o link. Quem estava estudando Nosso Lar, continue estudando, vai continuar do capítulo que nós paramos, do parágrafo que nós paramos,
As aulas vão sendo colocadas lá, vocês assistem, e qualquer dúvida é só mandar, Rose, eu assisti, mas não entendi isso, que aí eu tiro dúvida. E na segunda-feira, assim que terminar a visita, vamos entrar com Devassando Invisível. Pode falar, Carmen. Bota o nome do livro, Complexidade da Prática Mediúnica da Fé. Foto dele. Vou colocar a foto dele. Livro muito interessante, vale a pena estudar, tá bom? Então, Eloá, Eloá fez a prece de abertura, né? Então, Carmen, faz o encerramento, por favor. E 17h30 nós temos aí Ensino de Jesus. Então, Senhor, muito gratos estamos